Tottenham está na próxima edição da UEFA Champions League, com aporte financeiro com a classificação e comandado pelo badalado técnico Antônio Conte, o clube está buscando reforços de peso para a temporada 2022-2024. De acordo com a imprensa europeia, o Tottenham entrou na disputa pelo zagueiro Bremer, de 24 anos, que está no Torino. Inter de Milão e PSG também estão de olho. Segundo o Tuttosport, o Torino deve negociá-lo por algo em torno de 30 a 40 milhões de euros. Por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o São Paulo tem direito a 0,75% de uma transação futura. Abre aspas, estou analisando algumas ofertas e acredito que na temporada que vem não jogarei no Torino. Inclusive, na temporada passada, já estava preparado para sair, mas o técnico me disse para ficar e ajudar o time, e na temporada seguinte poderia sair. Fecha aspas, afirmou Bremer em entrevista para ESPN Brasil. Em sua formação como jogador, Bremer passou pelas divisões de base do tricolor paulista entre 2015 e 2016 e depois foi negociado com o Atlético Mineiro. Após curta passagem nos profissionais do Galo, foi vendido para o futebol europeu. São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 20 horas de Brasília, mais uma vez no Morumbi, mas agora em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na última segunda-feira, o jogo vencido pelos alviverdes por 2-1 era válido pelo Brasileirão. O São Paulo terá a chance, apenas 3 dias depois, e contra o mesmo rival, de apagar a imagem deixada pela frustrante derrota de segunda-feira, em que vencia por 1-0 até os acréscimos do segundo tempo e permitiu a virada. Como tem sido frequente nas últimas partidas, o técnico Rogério Ceni tem longa lista de desfalques para a partida. O Palmeiras vem embalado por uma sequência de 19 jogos de invencibilidade e principalmente pelo desempenho recente nos clássicos contra o São Paulo. O Morumbi, por exemplo, já foi palco de 2 vitórias do Palmeiras neste ano. Para o mata-mata, a equipe não terá Abel Ferreira no banco, mas deve contar com reforços. A transmissão do jogo será exclusivamente da Amazon Prime Video. O treinador deve fazer mudanças na escalação em relação ao jogo da última segunda-feira contra o Palmeiras pelo Brasileirão. As expectativas são de mexidas nas laterais e no ataque. O treinador não terá nenhum reforço vindo do departamento médico e mais uma vez terá 9 desfalques para enfrentar o rival. Uma provável escalação segundo o GE tem Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo, Rafinha, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick ou Luciano e Wellington, ou Reinaldo e Caleri. Quem está fora é Gabriel Sara, Nicão, Thales Costa, Alisson, Andrés Colorado, Caio, Luan, Valse e Moreira. O único pendurado é o Arboleda. O árbitro do jogo será Rafael Claus, com os assistentes Danilo e Rodrigo. O quarto árbitro será Vinícius e no VAR terá Wagner. O jornalista são paulino André Hernan estará no gramado para o clássico participando da transmissão. O Morumbi deve estar lotado, pois apesar de não ter ainda um elenco à altura do time, o torcedor jamais desiste de torcer e apoiar a instituição São Paulo Futebol Clube, tanto em seus momentos bons quanto nos ruins. Após o choque rei desta noite, o tricolor enfrentará o Juventude no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O confronto está agendado para o domingo, dia 26, às 18 horas no Morumbi, válido pela 14ª rodada. Deixe nos comentários o seu placar para o jogo desta noite. O peso do clássico nas oitavas de final da Copa do Brasil faz o São Paulo planejar as prioridades para o restante da temporada. Num calendário apertado, a equipe de Rogério Ceni deve ter mudanças contra o Palmeiras em relação ao time que foi derrotado pelo rival na segunda. E por que este questionamento? A dúvida é quantas mudanças Ceni fará. Na entrevista coletiva, depois da derrota por 2-1, o treinador transferiu a responsabilidade para a diretoria. Ele já disse publicamente, mais uma vez, que sua prioridade é o Campeonato Brasileiro. Abre aspas, o grupo todo estava aqui hoje. Ninguém ficou fora dos jogadores de linha e não tem ninguém para voltar. Quer arriscar tudo na quinta? Vamos arriscar. Podemos perder alguém por lesão? Podemos. Mas aí estaríamos cansados contra o Juventude. Temos que fazer escolhas.
O que a direção topar, vamos lá, fecha aspas, disse Ceni. A diretoria do São Paulo mantém o discurso de que não interfere nas escalações de Rogério Ceni. Ainda assim, uma eliminação precoce na Copa do Brasil impactaria diretamente no planejamento da gestão de Júlio Casares para 2022. No orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo, a diretoria colocou como meta chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Uma queda precoce na competição representaria 3,9 milhões de reais a menos em premiações aos cofres do São Paulo, que vive grave crise financeira. Os recentes tropeços no Brasileirão também fizeram com que o São Paulo se distanciasse de sua meta no torneio. O orçamento do clube prevê a classificação direta para a Libertadores, o que significaria terminar entre os 6 primeiros. Atualmente, a equipe do Morumbi está na 9ª colocação com 18 pontos, mesmo número do Fluminense, 6º colocado. Mesmo que decida poupar contra o Palmeiras, pensando no jogo diante do Juventude, Rogério Ceni terá que se virar com as mesmas opções que teve na segunda. O São Paulo continua com 9 desfalques, sendo 8 no departamento médico. O lateral João Moreira está a serviço da seleção portuguesa sub-18. Abre aspas. Se tiver que colocar tudo de novo, vamos colocar tudo de novo, pois é clássico, jogo grande. Já temos pendurados para o jogo contra o Juventude. Vamos ver na terça, dia da reapresentação. Fecha aspas, prosseguiu Ceni. O São Paulo se reapresentou e está preparado para esse clássico. Lembrando que a volta está marcada para o dia 14 de julho no Allianz Parque. O time sub-20 do São Paulo segue em alta no Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo técnico Alex de Souza derrotou o SC Brasil por 2-0 na quarta-feira em Embu das Artes, pela 9ª rodada do estadual. Com o resultado, o tricolor chega aos 21 pontos, garante o primeiro lugar do Grupo 11 até o fim da primeira fase do Paulista e mantém a invencibilidade no estadual. O São Paulo se despede da primeira fase do Campeonato Paulista na próxima quarta-feira, quando irá enfrentar o Grêmio Osasco às 15 horas no CFA Laudo Natel, em Cotia. Antes, no sábado, o tricolor enfrenta o Ceará, em Itaitinga, Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Em razão da maratona de jogos, o técnico Alex de Souza escalou um time bem diferente do que venceu o Atlético Mineiro por 3-2 em Cotia pelo Brasileiro. A falta de entrosamento pesou um pouco no primeiro tempo e a equipe tricolor teve bastante dificuldade para chegar ao ataque do time adversário. Um dos destaques da equipe na primeira metade do jogo foi o goleiro Roberto. Na segunda etapa, a equipe voltou mais equilibrada e conseguiu ditar o ritmo da partida, até que aos 22, após boa troca de passes, Thales cruzou da direita para Cauã, encher o pé e abrir o placar para o tricolor. Aos 33, foi a vez de Negruti, em uma bela cobrança de falta, marcar o segundo gol e garantir o resultado positivo. Após a vitória de 2-0 contra o SC Brasil, os jogadores juniores do São Paulo homenagearam Mônica Mariucci. Vários do que entraram em campo voltaram a atuar após se recuperar de lesões no Refis de Cotia, onde ela coordenava os fisioterapeutas das categorias de base. Infelizmente, Mônica foi demitida pelo clube, mas seu grande trabalho com os garotos foi fundamental para que muitos não desistissem da bola, mesmo sofrendo com fortes dores e em processos demorados para retornar aos gramados. Maioli é o principal exemplo. Os salves de hoje são para Rolieber Lima e Fábio Araújo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!